Bom dia. Quem chegou durante a meditação, sejam todos bem-vindos para o nosso ensinamento de hoje. Bem, nós estamos vendo o segundo capítulo do Dhammapada, né, que é o Appamavada, que é a vida da diligência na atenção e na vigilância. Mas eu peço paciência daqueles que já estão na sanga de há algum tempo, para trazer um ensinamento primordial para que a gente tenha a atitude correta em relação ao Santo Dharma. Esse ensinamento, né, alguns de vocês já ouviram, já sabem até de cor, né, espero que tenham colocado isso em prática, que é a atitude correta. Tá? Então, isso está no texto, né, é um comentário do Khenpo Dono Rinpoche sobre as 37 práticas do Bodhisattva. Então, está disponível no nosso site. Então, esse é um ensinamento importante, tá? E como tem algumas pessoas recém-chegadas na Sangha, todos são muito bem-vindos, mas é preciso que a gente saiba esses conhecimentos, então, para ter a atitude correta. Então, o que acontece, né? Por que a gente busca uma via espiritual? Né? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. O que a gente está buscando? Normalmente, a nossa construção do nosso ego, né, da nossa apreensão egocêntrica, vem em relação ao outro. Né? Começa lá quando a gente é bebezinho, né? Assim é explicado, e da nossa relação com o outro, nós vamos construindo a nossa visão de mundo. Só que por uma atitude bem hipócrita, né, que é assim que é chamado, nós vamos buscar no outro simplesmente como um objeto de confirmação das nossas próprias crenças, dos nossos próprios conceitos, das nossas próprias visões de mundo. E aí, o que a gente faz? A gente encontra o Dharma em algum momento da vida e vamos colocar o Dharma nessa mesma situação, simplesmente para confirmar aquilo que a gente já vê do mundo. E isso é uma atitude completamente equivocada, uma abordagem completamente errônea de encontrar o Dharma. A nossa atitude vai ser uma atitude de abertura, de disponibilidade, de ouvir o que o Buda tem a dizer para a gente. Daí a gente vai ter a primeira etapa, né, que é ouvir ou estudar, porque alguns textos, né, já estão traduzidos para a língua que a gente entende. Depois nós vamos refletir sobre esse ensinamento do Buda ou dos mestres que vieram depois, e depois nós vamos nos familiarizar com esses ensinamentos na nossa vida cotidiana, que é o famoso To Sangon. Né? Os discípulos do Buda não acreditam em nada, eles simplesmente ouvem o ensinamento, refletem sobre ele e se familiarizam, né? se colocam ele aplicado na relação, né, com o outro, né, com os outros, todos os seres, e na nossa relação com a nossa experiência no cotidiano. Tá? Então, essa é a primeira coisinha. To Sangon está lá no Gampo, para quem quiser mais detalhes. Hoje aqui é só uma abordagem para que aqueles que não conhecem busquem essa fonte de conhecimento. Mas aí, como é que nós vamos nos colocar nessa atitude, né, de abertura? Nos liberando dos famosos 3 defeitos do pote. Ou seja, o nosso potezinho para receber tem que estar bem limpinho, que é isso que a gente faz agora antes do ensinamento. Nós preparamos esse ambiente para ele estar livre das nossas conceitualizações, das nossas elaborações, e vamos receber o Santo Dharma numa mente completamente pura. Completamente não, né? Porque a gente não é Buda ainda, mas o tanto pura quanto a gente consegue ser. Né? E aí, a gente precisa se liberar dos 3 defeitos do pote, como está descrito nesse texto. Tá? Quem tiver oportunidade, pode ver lá no nosso site para ver os detalhes sobre ele. Tá? Então, o primeiro que o Khenpo Dono nos traz é o recipiente enforcado. Ou seja, ele, né, como está aqui o nosso sino, completamente enforcado, ou seja, o Dharma vai chegar aqui e a pessoa não vai reter nada. Ela simplesmente ouve aquilo ali como ela
observa um filme, ouve uma música, de uma forma completamente distraída. Ela está num ambiente, né, que ela gosta, mas ela realmente não vai reter nada daquilo ali. E se não reter nada, como é que ela vai fazer a reflexão depois? Não vai. Então, nós precisamos evitar esse primeiro defeito do pote, que é o emborcado. Depois é o furado, ou seja, tem um furo nesse recipiente aí, depende muito do tamanho do furo, tem uns que tem um furo bem grande, outros têm um furo pequenininho, que, né, a pessoa, né, o simpatizante, ele vai ouvir os ensinamentos, vai deixar escapar aquilo que não interessa, entendeu? Ah, isso aí eu não gostei não, né? Meditação sobre a morte, isso aí eu não gosto, né? Tenho medo. Meditação sobre o inferno, a pessoa tem medo. Gente, no inferno é bem divertido lá. Tudo organizado, tudo bonitinho, tem a descrição deles todos lá. Entendeu? Aí a pessoa, não, isso aí eu não gosto, é feio, não quero, deixa escapar, entendeu? E aí retém algumas coisas que interessam, que confirma a apreensão egocêntrica dele, tá? E o terceiro elemento, né, que é chamado pote envenenado, mas o Kempdone chama de pote sujo, né, porque às vezes veneno, né, também fica meio pesado. Mas o pote sujo, que esse aqui é a extensa maioria dos praticantes, que ele tem lá as ideias dele, os conceitos dele, e aí ele mistura, entendeu? Faz uma salada, mistura com os conceitos, as elaborações, né, as ideias, a visão de mundo que ela tem. Ela mistura, ela faz uma salada, faz a versão própria do Dharma. Não é isso que é para fazer. Então, isso é um ensinamento muito básico, muito elementar, mas que nós precisamos estar sempre atentos para ver como é que nós estamos recebendo o Dharma. O Buda pediu sempre para que a gente refletisse, né? Não é nenhuma doutrina que tem que ser assim, né? Ele sempre nos convidou para refletir sobre o que, né, o que é o ensinamento, né? Então, isso é muito importante, mas é preciso saber como está a nossa mente em relação ao Dharma, porque se não for da forma correta, a gente não vai ter o fruto desejado, que é o despertar. E aí tem os chamados 6 defeitos, né, que o Khenpo Dônio nos traz também, que é para a gente estar muito atento também, né? Gente, parece simples, mas não é simples, né? Porque a nossa apreensão egocêntrica, ela é muito hipócrita, né? Ela vai armar a historinha para confirmar o que ela já acha. E a gente precisa estar atento, né, para se livrar desses 6 defeitos. Então, o primeiro deles é o orgulho. A pessoa que acha que sabe. Ah, eu já ouvi o Buda, né? Já ouvi falar, ou isso aí eu já sei, né? A pessoa já vai falar, vamos fazer o 12º retiro de Lojong. Ah, eu já fiz um. A pessoa acha que já sabe. Não sabe, gente. Se você não é o Buda ainda, não sabe a essência do texto. Não sabe, mas a pessoa acha que ela já sabe. Então, esse é o primeiro defeito que a gente vai ter, que é esse orgulho de achar que já sabe. Não sabe. Enquanto a gente não atingir o perfeito sublime despertar, a gente não sabe a respeito dos textos, né? Porque não é só um livrinho que você lê, tá? É colocar isso dentro da nossa mente e do nosso coração. Então, se livrar desse orgulho. Se colocar, desde o começo, numa postura humilde diante do Santo Dharma. Então, esse é o primeiro orgulho. Segundo, distraído pelo exterior, né? Vocês aí que estão, enfim, na casa de vocês ou aqui, está distraído com os objetos, né? Os objetos dos sentidos, né? Seja pela visão, seja pelo olfato, né? As bases internas, as bases externas. A pessoa fica distraída naquele ambiente. E não ouve, né, o Santo Dharma. Olha aqui, já misturando, né, com os recipientes lá. A pessoa que está, né, não está de uma forma simples e clara para receber o Santo Dharma, né? Segundo, distraído pelo interior, que daí é o potinho sujo, né? Como diz o Khenpo Dônio, ou o potinho envenenado. Ou, como é dito, né, a pessoa que vai recitar mantra. Na hora de ouvir o ensinamento, é para ouvir o ensinamento. Na hora da prática, é a hora da prática. Se é para fazer chinê, é para fazer chinê. Não está na hora de fazer outra coisa. Cada horinha é para fazer uma coisa, né? Sempre é assim, né?
Outro, né, que esse estado interior, o Kempo Doni diz que é um estado de obscurecimento da mente, que é um pouco do torpor, né? Ela está ali distraída né, com os objetos internos dela. A outra, né, o quarto ponto é a falta de aspiração. E qual é a nossa aspiração aqui? Atingir o despertar para liberar os seres dos nossos julgamentos, das nossas elaborações. Entender qual é a nossa existência, do que somos feitos e para que essa preciosa existência humana serve. Então, essa é a nossa aspiração. E aqui é a mente de despertar. Sem a bodhicitta, não tem caminho. E, infelizmente, a bodhicitta não é algo que a gente compra, igual uma coisa qualquer que a gente vai na venda, na feira e compra. Algumas pessoas, eu quero ter a bodhicitta. Não é, a bodhicitta virá gradativamente com a sua aplicação na prática, quando você começar realmente a sentir compaixão pelos seres e aí ter a atitude correta, né? E aí o sexto defeito que ele relaciona é não suportar as dificuldades. Então, esse caminho é difícil, porque a gente vai precisar se liberar da nossa apreensão egocêntrica. Então, a gente, a princípio, não vai gostar nada dessa historiazinha, né? Porque a gente quer tudo que a gente faz, lá desde os tempos sem princípio, e quem não quiser considerar isso nessa vida, é preservar a nossa apreensão egocêntrica. Confirmar as nossas crenças. E como dizia, né, o Lama Trilha, não tem nada pior do que uma crença. Ela é o que te engessa. Então, libere-se de todas as suas crenças. Repita aqui a historinha. Os discípulos do Buda não acreditam em nada. Eles têm os 3 tipos de fé, que está lá junto no capítulo lá da Preciosa Existência Humana. Então, a fé de aspiração, né, de você conhecer do que vem a ser o Dharma. Então, a gente vai ter essa primeira fé, que é baseada no quê? Da gente constatar, né, a primeira nobre verdade, ou seja, essa existência é dolorosa e a causa desse sofrimento é a ignorância. E a lei do karma. Só isso. Só isso. 3 coisinhas. Primeira e segunda nobre verdade é a lei do karma. Isso é a base para a gente construir o nosso caminho em direção ao despertar. Depois a gente vai realmente, né, querer seguir esse caminho, e depois vem a fé básica, que é interesse, respeito e alegria para a gente seguir na vida. Aí a gente segue feliz da vida, nessa vida. Então, nós precisamos ter todo esse conhecimento que todos os mestres nos trouxeram, para que a gente construa adequadamente o nosso caminho. Sem isso, a gente vai ficar só se distraindo um tempo, é uma distração bem bonita e tudo, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tá bom? Então, agradeço a paciência daqueles que já cansaram de ouvir, mas sempre é preciso relembrar esses ensinamentos. Então, ficou alguma dúvida de quem nunca tinha ouvido falar nisso, gente? Mas vocês podem ver os detalhes lá. Então, vamos lá para o nosso Dhammapada. Nós chegamos, então, no verso 29 e 30. Né? Hoje nós veremos esses 2 versos, e na semana que vem nós veremos os 2 últimos versos. E em novembro, quando retornarmos, veremos a essência dos ensinamentos que ele chama, é o capítulo, o 3º capítulo, é o capítulo que ele chama de o coração, que é a essência, né? Não é o coraçãozinho fofinho, não, é o coração, fita vaga, né? Então, o caminho da mente, né? A gente precisa ter muito cuidado com as palavras, né? Porque a gente pega
e joga aqui com os conceitos que a gente tem. Caminha exatamente o oposto, né? E aí o Buda vai dizer: diligente entre os negligentes, desperto entre os adormecidos. O sábio avança qual um corcel veloz que deixa para trás um fraco rocinho. 30. Por meio da diligência, Magava galgou os devas, a liderança. A diligência é sempre louvada, a negligência é sempre desprezada. Bem, vocês viram aqui que todo esse capítulo a respeito da diligência na atenção e na vigilância, o Buda vai nos trazer esses dois tipos de... enfim, o praticante é aquele que tem atenção, né? O outro é simplesmente um aspirante, né? Um simpatizante do Dharma, né? Que é aquele que é negligente com a sua própria atenção. Então, eu trago aqui para vocês essa versão que eu venho trabalhando, eu já fiz aqui já uma pequena mudança também, que gradativamente, conforme a gente vai vendo, né, a profundidade deles, nós vamos trocando algumas palavrinhas. E aí vai dizer, né? Atento, 29, né? Atento entre os imprudentes, negligentes, desperto entre os adormecidos. O sábio avança, tal como um corcel veloz, deixando para trás os enfraquecidos e débeis cavalos. A metáfora, né, que o Buda nos traz, né, para a nossa reflexão. E pela prática da atenção, Magavan, né, Saka, Indra, senhor dos paraísos dos 33, ascendeu à supremacia, né, liderança dos deuses. A atenção é sempre louvada, preconizada. A imprudência, negligência, é sempre condenada e desprezada. Então, mais uma vez aqui, é isso que o Buda está mostrando, né? Quer dizer, ou seja, um convite, uma inspiração para que nós nos tornemos realmente vigilantes e atentos com todo o nosso cotidiano, né? A maneira como a gente acorda, a maneira como a gente vai dormir, de uma forma atenta, não é só no contexto da meditação formal. A gente treina na meditação formal para usar no cotidiano. Então, eu já vou começando com a primeira historinha, que é para mostrar bem como é que o Buda explicou isso, né? Em que contexto que o Buda enunciou essa estrofe. Então, a primeira estrofe, né, foi dado o título de dois amigos, né, um negligente e um vigilante, né? E na tradução mesmo, a gente vai ver o texto, coloca-se que são dois irmãos, né? Então, o Buda está lá em Jetavana e ele vai contar, então, essa história desses dois irmãos. Então, esses dois irmãos foram lá para o monastério onde o Buda estava, e o Buda deu, então, instruções de meditação. E aí, como já estava para começar a época do período das monções, né, que aí, por isso que, inclusive, foram criados os monastérios, porque os monges, né, os praticantes, evitavam sair na chuva para não matar os animais, né, que encontrassem pelo caminho, né, por desatenção. Então, se criou o monastério, que aí todo mundo ficava ali protegido, né, de ter que matar os animais por desfruto. Bom, enfim, esses dois irmãos receberam as instruções e foram lá para esse monastério. E lá ficaram durante todo o período das monções. E aí, o mais novo, o que ele fazia? Ele acordava bem de madrugada, bem cedinho, e aí ia buscar lenha para aquecer a fogueira que eles tinham lá, né? Porque é uma época mais fria. E aí ele aquecia a fogueira, mantinha essa fogueira acesa e tudo, e passava o dia conversando com os noviços, né? Porque ele já tinha recebido a instrução. Então, tipo, ele ficava ali conversando com os outros, e assim ele passava todo o dia dele. E aí o mais velho, né, disse para ele: irmão, não faça isso. Para o negligente, né, os 4 níveis de felicidade são sua própria casa. Assim, não é possível agradar os Budas. Mas aí ele não deu a menor atenção do que o mais velho disse, e foi-se embora. E eles seguiram lá a sua vida. E aí passaram-se alguns dias, né? O preguiçoso, né? O mais novo, né? Eu já estou dando um spoiler aqui. Mas o mais novo
estava entrando lá na cela dele, né, já para dormir, aí o mais velho coloca de novo, né? Indolente, você foi para a floresta descansar e cochilar após ter recebido as instruções de meditação. Isso pede, né? Isso, né? Receber as instruções pede que você siga a conduta dos ascetas, dos praticantes, né? Aí ele, mais uma vez, entrou lá na cela dele, foi dormir, e o mais velho se recolheu lá aos aposentos dele. E aí o mais velho, como ele seguia lá a prática dele, né, em pouco tempo ele atingiu o estado de arhat. E aí, o que aconteceu? Terminou o período das moções, né? Ele falou, bom, vamos lá ver o Buda, né? E aí chegaram lá para uma entrevista lá com o Buda, né? Aí o Buda disse a eles, bhikkhus, suponho que vocês tenham se dedicado à prática da vigilância e assim tenham alcançado a meta dos renunciantes. Aí o mais velho disse, como esse daí pode ser vigilante, quando desde o momento que partimos daqui, ele passou o tempo todo descansando e dormindo. Aí o Buda perguntou para o mais novo, né? Mas foi assim mesmo? Venerável, eu desde cedo levava lenha para aquecer a fogueira, preparava esse recipiente com as brasas para me aquecer durante essa parte do dia e também aquecer os demais, né? Eu passava o tempo todo sem adormecer, trabalhando para os outros, né? Ou conversando com eles. E aí o Buda disse, né? Você que passou o tempo com negligência. Diz aí que foi vigilância. Você confunde negligência com vigilância. Aí, explicando as vantagens, né, da atenção e as desvantagens da negligência, o Buda disse, né, comparado ao meu filho, aquele que tinha atingido o estado de arhat, você é como um cavalo fraco e lento, né? Mas ele, ao seu lado, é como um corcel rápido. Aí, no final, né, o Buda enunciou essa estrofe, né? E muitos alcançaram o nível de Sotapanna e os demais níveis, né, da via do arhat. Então, o que tem aqui por trás disso? Primeiro, tem que entender que não é uma corrida, isso aqui é uma metáfora só. Tá? Porque tem gente que pode achar que é uma corrida, porque isso tem, né? A pessoa que, que iniciações que você tem, que prática que você já fez, quantas prosternações já fez, quantas acumulações já... Não é corrida. Tá? Isso aqui é só uma imagem, uma metáfora que o Buda traz, né, do cavalo débil e daquele corcel veloz. E é isso que acontece. Né? Olha aqui como é que ele se acreditava, né, que é a presunção que dá a apreensão egocêntrica. Ele achava que estava fazendo alguma coisa, só rolando para lá e para cá, pegava as lenhas, aquecia, ficava ali conversando com os coleguinhas, né, com os noviços, a socialização, que muitos prezam muito, por sinal, entendeu? E acham que estão fazendo alguma coisa, e não estão. Ainda tinha presunção de não ouvir, né, os conselhos que o outro mais velho dava a ele. Ele chamou aqui, nessa história, né, chamou a atenção dele 2 vezes, né? Indolente, né? Não faça isso, né? Assim, não é assim que se agrada aos Budas. Então, é essa a nossa atitude. A gente realmente olhar para a nossa mente, ver o quanto que somos negligentes no nosso cotidiano, como é que as nossas ações, né, com corpo, palavra e mente, são destituídas de discernimento e de inteligência, e trazer essa inteligência para todos esses momentos, né? Deixando para trás essa mente negligente que é distraída com todos os objetos dos sentidos. Qualquer novidade que aparece, a pessoa vai atrás. E aí depois ele traz também um outro exemplo mais também a respeito da prática, que ele vai dizer que, né, aqueles que praticam atenção vai lá ser como o senhor do paraíso dos 33, né? A atenção é sempre louvada, preconizada, e a imprudência, né, a negligência, é sempre condenada e desprezada. Então, aqui mais um exemplo, outra metáfora, tá? A prática do Dharma não é para a gente ter o chamado renome, porque isso aí
é uma armadilhazinha do próprio ego querendo confirmar a existência dele. Nós somos um sólido feito de nada, gente. Por isso que a gente nem nasce, nem morre. A tal da imortalidade. Porque a gente é nada. Como é que um nada pode nascer ou pode morrer? É só um fluxo. E a gente precisa entender isso. Precisa sair dessa armadura da apreensão egocêntrica e encontrar essa natureza livre da nossa mente. Aberta para a experiência e ver o que está acontecendo e agir de forma sábia. E, da mesma maneira, em relação ao outro. O outro não é, de forma alguma, um objeto para confirmação das nossas crenças. Então, cada um de vocês, olhe como é que vocês constituem, né? Com a família não dá para fazer muito isso, porque família é meio fixa assim, o negócio, né? Mas como é que a gente estabelece essas relações e com as pessoas outras que nós encontramos no caminho? Se nós simplesmente usamos essas pessoas para confirmar as nossas crenças, ou se nós temos um olhar amoroso e compassivo em relação a elas. Sem julgamento nenhum. Vocês conseguem pegar alguma pessoa, pode ser um ou qualquer um que esteja no planeta agora, vocês conseguem ter um olhar amoroso por todos? Por quem quer que seja? Não, a gente fala, não, esse daí eu não gosto, esse aí não tem a mesma ideia que eu. Todo sistema, qualquer coisa de política, religiosa e tal, a gente usa, transforma para confirmar as nossas crenças. Ah, esse aí é do meu partido. Ah, esse aí acredita no meu. Ah, a cor da minha pele, a minha opção sexual. Se confirma, confirma. Se não confirma, ah, não, isso daí a gente rejeita. Então, não é esse o caminho do Bodhisattva. E aí, já que estamos na história, vamos lá para a nossa historinha, né? Que é a pretensão dos praticantes, que já atingiram a budeidade lá com a prática de Lojong, de Sangmela, de Chenenzi, pessoa que se acha. E aí o Buda chama-se o monge Mahakassapa, historinha desse monge. O Buda, então, estava em Jetavana e ele vai contar essa história desse praticante. Então, esse monge, ele residia na caverna de Pipali, né? E ele foi lá buscar alimento lá em Rajagriha, e aí ele tomou sua alimentação, que ele conseguiu, né? E aí ele foi meditar lá na floresta. E aí ele, com o olho divino dele, ele viu todos os seres, né? A água, a terra, as montanhas, o nascer e o morrer, o surgimento e a cessação de todos os fenômenos. Ele estava lá meditando. Aí o Buda, né, através do seu olho divino, pensou, mas o que esse meu filho caçapa está fazendo hoje? Ele está contemplando o nascer e o morrer dos seres. A morte e o renascimento dos seres é ilimitado, mesmo, né, para o conhecimento dos Budas. Tendo se reconectado com o ventre de sua mãe, não é possível definir a morte dos seres. Kassapa, entenda, isso está fora do alcance do seu conhecimento. Só os Budas, né, perfeitamente despertos, podem saber isso, né, a respeito do surgimento e da cessação. Então, o Buda emitiu raios de luz, né, e chegou, né, mentalmente até o Kassapa e mostrou esse ensinamento para ele. Então, olha só como é que é sutil, né? Pode parecer uma historinha boba, mas o quanto que ela é refinada e sutil. Lembra lá do primeiro obstáculo que falou o Khenpo Doni? Do orgulho? Pessoa que medita na vacuidade. Pessoa que pretende ser um bodhisattva. Gente, isso tudo é muito bonito, mas, ao mesmo tempo, é muito fascinante. E o ego vai se apropriar desse conhecimento para se solidificar mais ainda. E a atitude realmente nossa aqui vai ser
de abertura. Então, que cada um reflita sobre a arrogância que tem, porque não tem nada de mais, não vai brigar com a arrogância de cada um de nós, mas que a gente olhe para a gente mesmo e vê assim, o quanto que nós realmente estamos sendo humildes, né? Teve um praticante que veio aqui um tempo, já desapareceu. Quando ele soube que a gente, no retiro de 3 anos, usava pinico, né? No feminino, no retiro feminino lá não tinha banheiro, né? Não era suíte, né? Feito lá nos meninos. E aí ele falou assim, mas como eu vou usar um pinico? Entendeu? Sim, amiguinho. É isso, você é só um bichinho e tem suas necessidades fisiológicas. Ah, mas, gente, cai do cavalo e a queda é dolorosa. Então, nós temos que nos colocar humilde, o que a gente tem esse corpo, o que a gente precisa dar? Alimento, né? Um sono, enfim, as condições mínimas de saúde, de abrigo. É só isso que a gente precisa. E realmente ouvir o Dharma. Ver o que o Buda tem a nos dizer. Sempre numa postura de humildade. Tá? E a gente vai descobrindo gradativamente que as nossas necessidades são cada vez menores. Né? Todas aquelas coisas que a gente colocava no nosso cotidiano eram absolutamente desnecessárias. Então, a gente precisa tomar muito cuidado qual é a nossa atitude, né, diante do Santo Daime. Então, eu fiz aqui, ao longo da semana, uma coletânea aqui de reflexões a respeito desses temas, né, trazidos aqui pelas estrofes. Né? Primeiro que, né, não é para praticar para ter renome, né? Para ser assim, se achar importante. Eu medito, eu pratico, eu conheço o lama tal, eu frequento o centro tal. Não é para isso. Tá? Então, essa é a primeira informação que a gente tem aqui. Né? O segundo, quais são os nossos obstáculos para a nossa prática? Primeiro obstáculo é a nossa apreensão egocêntrica, porque a gente só quer confirmar aquilo que a gente já acha, e aí, na dependência disso, vêm os obstáculos, né? Externos, internos, secretos e últimos, como a gente sabe. Externos são, né, as coisas materiais mesmo, né? Os internos a respeito do nosso funcionamento da nossa mente, os secretos e últimos têm a ver já mais com o nível em relação ao karma, enfim, nossos vínculos, enfim, nosso mérito, enfim, são outros fatores que entram em jogo aí. E com a prática da vigilância, todos esses obstáculos são aniquilados. Olha só a vantagem. Se a gente olhar para aquilo que parece um obstáculo, sem atenção, o que vai acontecer? A gente vai ver como um obstáculo. A perna está doendo. Lembra lá que o Kempo Doni falou? Não suportar as dificuldades. Minha perna dói, não vou lá. Tem que sentar no chão. Tem que fazer isso. Se você está atento e está com essa postura vigilante, você vai subjugar todos os obstáculos. E como é que a gente coloca isso no cotidiano? Da mesma forma, gente. Teve uma pessoa, mas é porque eu fiquei doente, por isso que eu me afastei. Falei, mas a gente perdeu a melhor oportunidade que a gente tem, que é quando a gente está com a dificuldade. Essa é a melhor ocasião para a gente praticar. É quando a gente está doente, quando a gente está com alguma dificuldade. O objetivo aqui é o perfeito sublime despertar, não é para ter coisa boa nessa vida, não. Nem nessa, nem na outra vida. Então, assim, porque estava doente, se afastou. Não, perdeu uma grande chance que o karma trouxe para transformar o modo de ser, compreender a natureza da mente. Então, quando a mente está vigilante, todos os obstáculos se dissipam. Isso não quer dizer que você vai se livrar assim da doença. Entendo muito bem isso, mas você vai saber usar essa doença como suporte para a sua prática para o despertar. E aí, isso é uma reflexão bacana também, né? Para o praticante, tudo que é fútil, inútil, é extremamente doloroso. Isso é uma medidinha também para a gente. Você vai assim,
se aplicar numa futilidade qualquer, entendeu? Com a mente desatenta, você fica assim, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou perdendo no instante da minha preciosa existência humana vendo uma besteira, acompanhando um jogo de futebol? Tem problema? Não tem, mas você pode simplesmente olhar para você, olha, estou só me distraindo aqui, isso aqui é só besteira. Tá bom, se é pouco, tá bom, entendeu? Porque ninguém aqui está lá mirarepa na caverna, entendeu? Mas faça de uma forma atenta e honestamente com você. Você não pode usar aquilo ali, agora eu estou vendo um jogo de futebol porque eu mereço. É só confirmando a apreensão com você. Esse é o caminho, né, do sofrimento, né? E aí, né, a felicidade e a bênção vem quando nos aplicamos ao que é essencial, né, que é a prática do Dharma, né? Então, isso é importante, né, da gente achar que está praticando porque vai ter felicidade, porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada a respeito do que vem a ser o mérito, né? Porque aí você vai ter a vida lá de Indra, Saka, o paraíso dos 33 e tudo mais, vai ter renome, né? Porque tem essas imagens, que são metáforas, que faz parte da nossa tradição. E muitas pessoas se equivocam, né, buscando isso para ficar se achando, ou às vezes para si mesmo, ou às vezes para o outro, né? E a felicidade, a bênção, só vem através da nossa prática, né? E aí vem algumas outras reflexões, né? A mente que medita deixa de precisar de estímulos do mundo exterior. Ele desenvolve um foco em um ponto de referência. Não precisa mais de outros pontos. A atenção plena é dar-se conta, estar ciente, estar consciente de, né, tomar ciência de. Então, esse é outro pontinho para a gente avaliar. O praticante ele deixa de ter necessidade de ter esses diversos estímulos. A mente torporosa, lembra lá dos obstáculos que eu falei lá? A mente torporosa, né, tá, né, distraído com o interior. O que ela acontece? Nesse estado de torpor, ela se deixa fascinar pelos objetos dos sentidos, visão, audição, etc. Quando o praticante começa a desenvolver a atenção na mente dele, ele vai deixar de ter necessidade desses diversos estímulos. Não vai ficar assim, bobo, olhando para as coisas, buscando um estímulo qualquer. Ouve uma música, que música é essa? Não, gente, só passou, né? Todos os sons passam a ser mantras. É isso? Todo o nosso ambiente passa a ser Dewachen. Então, isso é um sinal de critério, quando a gente deixa de ter essas necessidades dos estímulos no mundo externo. Porque isso é como forma nossa apreensão egocêntrica, do desejo de mais coisas, né? De mais informação. Então, a gente vai deixando de ter necessidade. Você não quer fazer isso assim? Você vai pensar, mas será que vai ser bom? É só para me distrair, vamos tomar um café. Tá bom, você sabe que você vai ficar ali meia hora numa besteira qualquer, mas, enfim, às vezes é só para ouvir uma pessoa. Mas você sabe qual é a qualidade da sua mente que está ali, e não fascinada pelo objeto do sentido. Está claro isso? Tá? Se a gente fosse lá Milarepa, tudo bem, mas aqui a gente está no mundo, né? Então, nós temos que ter compaixão com a gente mesmo e saber que nós temos aqui uns momentos de passatempo, né? Que é tempo que a gente tira mesmo da nossa vida com besteira, mas, enfim, cada um define sua própria vida, né? Mas para que a gente faz isso tudo? Para nós compreendermos o modo de funcionamento da nossa mente. Como é que o ego se forma, né? E como é que a gente simplesmente compreende a natureza dele. Que é a sabedoria. E aí, com essa sabedoria, é que nós vamos nos relacionar com os objetos. E aí, quais são os objetos? Os objetos físicos mesmos e objetos, as pessoas, né? Não é depreciação nenhuma chamar
a pessoa de objeto. O objeto aqui é simplesmente o objeto, né? O ponto da relação, né? Então, vem, sabedoria é ausência de apreensão egocêntrica. Enquanto houver apreensão egocêntrica, não há sabedoria. Isso não vai brotar do nada, não. Vai ser através da nossa prática, né, acumulação de mérito e de sabedoria, né, que nós vamos chegar nesse estado. E é com essa sabedoria que nós vamos exercer o amor, a compaixão e a equanimidade, o quê? A todos os seres, ilimitado. Então, é um estado de simplesmente ser, de completude para ajudar os outros, né? Sem questionamentos ou julgamentos. Pronto. Esse aqui é o objetivo da gente. Ajudar os outros sem questionar nada, sem justificar nada, sem ficar com conversa nenhuma. Simplesmente faz o que precisa ser feito. Atividade espontânea dos Budas. Está lá no último capítulo lá do Gampo. É assim que nós vamos, né, nos comportar enquanto Buda, né? Não é um estado, né? Uma felicidade transcendente para obter poderes mágicos, né? Para ser capaz de transformar esse mundo mal, né? Para poder purificar esse mundo na nossa atividade. Não é isso, gente. Parece muito bobo isso aqui, mas a gente cai nessa armadilha assim, de querer se tornar um ser especial, não, porque eu vou salvar o mundo. Todo mundo aqui já foi jovem, né? Hoje que os jovens não têm mais essa aspiração, mas a gente queria salvar o mundo. Oxe, era lá o ego se formando ali a todo vapor. Não vou salvar o mundo. Mas, gente, a gente tem que fazer o que está aqui, entendeu? Caiu no chão, é banheiro para limpar, é banheiro para limpar. É a comida para fazer, é a comida para fazer. É isso. Isso é atividade do Buda. Mas a gente se fica nessa armadilha do ego achando que a gente vai salvar o planeta. Não vai. Né? Eu conheço uma pessoa que até vai lá para a COP28 e tal, falar a respeito na conferência da ONU do clima, do meio ambiente, vai ser em Dubai. Só que a pessoa, assim, no cotidiano dela não tem nada de sustentável, nada preservando o planeta. Ela me mostrou um pacote de couve. Olha só o pacote de couve, estava escrito. Ela toda feliz, né? Produzido a partir de energia solar. Eu falei, bom, mas isso aí chama fotossíntese. Isso aí já é feito antes da gente aparecer. Falei, mas gente, ela me mostrou, estava escrito no pacote da couve. Não, mas é ecológico. Meu Deus do céu. Como vai a pessoa vai representar o Brasil? Socorro. Mas está tudo bem. A pessoa produzir... Mas, gente, qual é a atitude dela? É comprar um produto ecologicamente, entre aspas. Gente, não passou lá, né? Não passou no ensino médio, né? Nem sei, acho que... Nem sei quando é que ensina fotossíntese, mas a pessoa matou a aula, né? Foi passear no parquinho. Então, a gente precisa ter muita atenção com isso, a gente querer se assoberbar, se apossar do Dharma para ficar mais chique. Não é isso, não. Tá? Ao contrário, a gente já viu o critério de progresso, a gente fica mais humilde, mais na nossa mesmo, só ajudar mesmo. Então, o Dharma é somente para a gente compreender essa nossa base operacional, que é a nossa mente, né? Estamos constantemente na luta pela sobrevivência, né? Da nossa preservação, da nossa apreensão egocêntrica, né? Criando uma imagem sólida de nós mesmos, né? E precisamos de defender, né? Essa fortaleza que é a apreensão egocêntrica. E aí vem aquilo que eu já falei aqui, né? A nossa mente, né? Ela é absolutamente pura e imaculada. Mas quando a gente começa a colocar os conceitos vindo dessa apreensão de todo o meio ambiente, a gente começa a formar, a dar uma solidez, né, que é só aparente, porque de fato não é, em relação a esses objetos todos, que foi aquilo que eu falei. As outras coisas todas só vêm para confirmar. Então, se você acha que um relógio
de uma determinada marca é o melhor para você, aí você vai colocar isso como um constituinte aqui seu. Ah, eu gosto do relógio da marca tal. Mas o outro pode achar outra coisa. Certo? Mas a gente vai juntando tudo que aparece, o que confirma a gente junta, o que não confirma a gente rejeita. Então, olha como é que isso vai colocar em relação aos outros as escolhas que os outros fizeram. Ah, mas esse relógio dessa marca tal é melhor. O meu time de futebol é melhor que o seu. Gente, são coisas simples, mas a gente coloca isso no nosso cotidiano, olha como é que a gente vê. Se somos realmente praticantes do Dharma, né? Sim, aí outra coisa que vem, o que acontece? Isso aqui foram as minhas reflexões ao longo do meu cotidiano dessa semana. O que acontece? A gente vai usando esses objetos para confirmar o que a gente acha. Só que essa experiência é muito frágil, porque a gente se aposta de um conceito, esse relógio dessa marca é melhor, mas só isso é muito frágil. O que acontece? A gente põe emoção no negócio. Aí que complicou. Lembra lá? Sétima consciência, a gente bota um rótulo e bota o agradável e o desagradável no neutro. Lembra disso lá, das consciências? A gente não só bota um selo da coisa, o que é, mas a gente bota emoção. E aí que a coisa complica, né? Porque a gente não tem controle sobre elas. Aí vem uma emoção muito boa, se a gente gosta da coisa, o agradável, se a coisa é muito ruim, né? Se a coisa é ruim, a gente torna ela muito ruim, porque a gente rejeita. Está lá, segunda não é verdade, o Buda falou isso, o desejo é aniquilar. A experiência a gente quer botar para fora, a pessoa não gosta, você escapa dela, põe para fora, não gosto, não quero. A pessoa desse partido político, desse político, aí não gosto, rejeita, a pessoa briga na família, briga com coisa, porque o outro é da outra opinião. Deixa o outro com a opinião dele. É só opinião, gente. O que é a coisa? Não é só a opinião da pessoa? Aí vem uma frasezinha, né? As emoções não são necessárias. Não são, né? É simplesmente um jogo que desenvolvemos e que vai dar errado, né? Aliás, já está dando errado. A gente não precisa delas. As emoções só vêm para tornar a apreensão egocêntrica mais robusta, porque elas dão, né, como diz o Lamandô, a tonalidade afetiva. Aí o ego fica mais robusto, tem emoções. A pessoa vai defender as emoções dela. Gosto. Aí eu gosto disso. Não gosto daquilo outro. Complicado, né? A vida só complica. Em vez da gente buscar o caminho de despertar, não, né? Aí vem outra, né? Isso foi um fato que ocorreu durante a semana, né? E aí eu escrevi assim, né? Algumas pessoas, diante de uma situação difícil, né? Porque elas estão lá perdidas nas emoções, na situação, né, do cotidiano, sentem-se desamparadas. Desamparo é fruto da apreensão egocêntrica, né? E criam projeções de um salvador, um guru, um lama, somente para conseguir o quê? Recuperar o domínio sobre o seu território. Isso é comum também, muito comum. Raro, mas acontece, como diz o Lama Trindade. Vai se esconder atrás do... eu sigo esse guru tal. Será que está seguindo mesmo? Aqui, no caso, nosso guru, nosso lama maior, é o Buda. Tem os outros que realizaram a budeidade. Mas são esses. Mas você não vai lá ficar, não, eu sou discípula dele. Tem gente que faz assim. Sou discípula de não sei o quê. Tem um monte de fotinho de Rinpoche, mas não sei o quê. Já vi disso. Não é isso. O que a gente está querendo? A nossa mãezinha lá atrás. Aí troca, a mãe brigou com a mãe, arruma. Não é isso. Isso aí a psicologia pode até explicar, né? Como é que acontece. Não é isso, gente. A gente está para ouvir
o santo Dharma, foi isso que o Buda nos deixou. Então, atenção com esse tipo de atitude, que a gente só pode estar querendo recuperar o nosso território nesse momento de vulnerabilidade, né? E aí, outra reflexão, né? Ter uma prática espiritual ou atitude política, né, somente, né, para autopreservação. Esse é o resumo dessa historinha aí. Então, muito cuidado com isso, né? E aí, o que a gente faz para liberar desses obstáculos? A prática da atenção, né? E aí, já vem mais outras aqui, né? Como é que no tibetano separa esses diversos aspectos da mente, né? Então, primeiro tem o I, né? Que é a sexta consciência, usando, né, ou reunindo todas as informações, né? Para quem não sabe, né, a gente usa, né, o exemplo, né, o modelo das 8 consciências. Então, nós temos as 5 consciências, que são dos nossos órgãos do sentido, a sexta consciência, que é a consciência mental, a sétima consciência, que é a consciência maculada, é aquela que põe o rótulo, né, e a emoção junto com ela, né, o agradável e desagradável é o neutro, e a oitava consciência, que tem ela dual, e ela, quando ela não é dual, né, que é a live Jnana, que é a expressão da sabedoria, né? Então, esse é o aspecto primeiro que a gente tem, né? Essa sexta consciência unindo, né, as 6 consciências, né? Ela mesma e as outras demais, né? Mantendo essa coordenação da experiência. Tá? A gente está vendo que a gente está aqui no nível dos skandhas, né? Do nosso corpo de experiência. Então, esse é o I. Mas junto delas, né? Englobando mais ainda, tem a mente 100, né? Que é a que dá consciência da dualidade. É eu e o outro, eu, o relógio, eu e fulano. Eles estão todos juntos, tá? Não é separado, cada um para um lado, não. Então, 100 vem para dar essa medida da tua relação com o mundo. Mas qual é a mente que nós queremos desenvolver quando nós meditamos, acumulamos mérito e sabedoria? É a mente rica, né? Que é o aspecto inteligente, que discerne, né? Ela estuda a situação em diversos ângulos, né? E analisa os vários modos de resolver. Está vendo como é que é a inteligência? Está achando que a inteligência vai lá virar saca, né? O rei, né? Rei dos deuses, né? Não é essa, é aquela que sabe analisar, né, os diversos ângulos de uma determinada experiência e buscar a solução mais inteligente, mais sábia. Eu vi essa semana estava conversando com uma pessoa, aliás, num grupo, né? Mas aí uma pessoa disse: mas ninguém falou quais são as consequências, isso aí pode acontecer. Gente, isso é uma atitude que infantil. Pedro já fez assim. Eu perguntei, quando meus filhos eram lá adolescentes, eu perguntei para o Lama Trilha: Lama Trilha, quando é que eu vou saber que eles viraram adultos, né? Sempre é uma apreensão das mães, né? Ele falou assim: quando eles souberem a medida, né, da consequência dos atos deles. O que é isso? É ripa, é a nossa mente inteligente. Quando a gente tiver esse desenvolvimento da sabedoria, nós vamos pegar uma situação qualquer que se apresente, qualquer, gente, pode ser a mais boba, mas ver quais são os diversos ângulos daquilo ali e saber resolver de uma forma inteligente e sábia. E não é assim que a gente se comporta normalmente no nosso sansarinha diário. A gente faz de uma forma, né, apressada para resolver a coisa, se livrar logo daquilo, e às vezes não é a solução mais sábia. Mas nós temos essa mente rica, e ela vai ser desenvolvida com a nossa prática da meditação. Ah, mas é só isso? Achei que eu ia virar o rei lá dos paraísos dos 33. Gente, é isso. Ver as consequências dos nossos atos. Não é assim, mas isso aí pode acontecer, não vamos nos preocupar com isso. Sim, mas a pessoa que é adulta, ela vai olhar
um fato e vai ver ao longo do tempo. O que isso aí pode dar? Essa minha tagarelice de hoje, entendeu? Pode ter resultados na minha vida e na da outra extremamente danosos. E ao longo do tempo, não é só a tagarelice, é a besteirada que fica falando lá, troca de mensagens, comentários. Tem gente que entra só para ver os comentários lá do negócio, dos aplicativos. Não tem esse povo. Vem só para ver os comentários. É só tagarelice. Mas nós precisamos, enquanto praticantes, ver as consequências todas, os diversos aspectos e ao longo do tempo. E não é assim? Uma mentirinha que a gente conta hoje pode ter uma consequência grave daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Nós precisamos nos tornar responsáveis por todos os nossos atos com corpo, palavra e mente. Então, é isso que nós vamos desenvolver. Rikpa, né? E aí, né, Rikpa está além do nosso intelecto, né? É uma inteligência da experiência. Profundo isso aí, né, gente? Porque às vezes a gente pode pensar que essa análise é só do nosso cognitivo, né? Com os diversos elementos que a gente tem, vê e tal, mas não, trata-se de uma experiência. Porque nós estamos tão acostumados com essa mente dual, né? Eu resolvo assim, eu manipulo, eu controlo os outros, a experiência e tal, e não é isso. É estar inteiro nela, como eu disse, uma qualidade de simplesmente ser, de completude. Então, é isso que nós vamos desenvolver, né? Aí, outro comentário, né? Meditação não é algo excludente para esquecer o mundo e voltar-se para uma outra coisa hipotética, né? A mente que anda por aí no mundo. Então, a meditação não é, né? Tem um mestre que disse, agora eu não me lembro exatamente qual foi, para a gente se tornar um alien, um estranho. Mas exatamente para levar a gente para dentro da experiência e ver cara a cara o que está acontecendo. Ver o estado da nossa mente em relação à situação que se apresenta, né? E ver cruamente, né? As emoções que estão presentes, o orgulho que está presente, a arrogância que está presente, a inveja que está presente. Aí vocês estão vendo quais são as dificuldades na vida? São grandes. Que quem quer olhar para si mesmo? É difícil. E ver, olha o quanto que eu sou tagarela, olha como é que eu tenho malevolência. Não é fácil. Mas não tenham a preguiça da minusvalia. Acreditem em vocês que nós conseguimos subjugar, né? A gente precisa acreditar, ter confiança no nosso poder, né? E aí, é só para concluir isso aqui, né? Mais uma reflexão, né? A atitude, né, não é destruir o ego, né? Como se ele fosse o vilão, né? Mas trabalhar tornando como ponto de partida de todo um processo de conhecer o modo de funcionamento da mente. Então, o ego, né, assim como as situações adversas, não são o nosso inimigo. Não é algo para a gente expulsar. Eles são a base para a gente poder desenvolver. Né? Tal como o lótus lá, nasce lá do lodo, né? Essa imagem, né? Diante das adversidades que a mente desperta vai surgir. Aqui o lodo, né? Para a gente vai dentro desse contexto aqui, vai ser o nosso próprio ego. Vai ser da nossa capacidade de olhar para a nossa apreensão egocêntrica e ver, né? O quanto que ela é terrível, o quanto que ela é egoísta, entendeu? O quanto que ela não tem um pingo de amor, de respeito, de compaixão por quem quer que seja. Ela só está buscando no outro um objeto de confirmação. Então, vai ser a partir, né, desse olhar, né, desnudo, né, sem querer manipular também esse ego,
né? Porque isso pode ser uma tremenda armadilha, né? Essa apreensão egocêntrica é o nosso objeto de trabalho. Então, não é para a gente rejeitar. Ah, não quero. Então, não quero. Esse ego tanto que me faz sofrer desde os tempos que, em princípio, não quero. Não é, gente. Ele é o objeto, né? A gente não falou aqui, Pedro, pela balança na cabeça. A nossa mente vai morrer se ela não tem experiência, não é isso? Ela precisa da experiência. Então, a experiência aqui é a nossa própria apreensão egocêntrica, né? E aí vem, né? É impossível se livrar do ego, né? Pois ele é algo que não existe. O ego é somente um mito. Né? Então, de fato, né, essa apreensão, mas a gente precisa ter a compreensão disso. Não é simplesmente a gente, o ego não existe, então não tem karma, não tem... Não é isso, não. A gente vai precisar, através da nossa prática, descobrir essa natureza, né, desprovida de qualquer característica da nossa própria existência. E é assim, com o coração completamente liberto, né, e responsável pelos outros, é que nós vamos ter atividades espontâneas de todos os Budas e expressar realmente a nossa budeidade, né? Então, isso tinha uma outra aqui que eu anotei. Mas é basicamente isso, né? É para isso que nós vamos praticar nossa atenção e nossa vigilância, né? Não só num contexto mais simples, né? Lidando com os objetos do nosso cotidiano, o que quer que seja, um copo, né? Qualquer objeto que seja, mas, sobretudo, com a nossa mente, olhando para ela, né? Vendo as características dela e compreender a natureza de ser, que é o modo de funcionamento da mente. E aqueles que são negligentes, que são arrogantes, jamais vão conseguir esse objetivo. A gente precisa realmente se colocar de uma forma humilde, aberta, para seguir nesse caminho. E é assim que a gente segue. E a gente vai vendo que cada vez a gente tem menos necessidades desses estímulos sensoriais. Isso aí é como que a gente construiu toda a nossa história de sofrimento. Tá bom? É isso, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Foi muita coisa aqui que eu trouxe para vocês hoje, né? Mas são pontos de reflexão e, né, para estimular vocês para a prática, né? Porque esse vai ser o fruto que a gente vai obter. Alguma pergunta? E, às vezes, a gente quer buscar o guru para retomar o controle. Sim. Parado, né? Sim. Mas não será legítimo quando a gente quer alguém com gosto, poder ter um respeito, alguém respeito, e a necessidade de fazer condição do nosso programa, se comprometer, Sim. né, e restaurar os votos assim, de uma maneira formal. Pelo menos tentar restabelecer a energia, o equilíbrio psicológico, às vezes o sujeito tem que ficar meio desequilibrado mesmo assim, Não precisa. Não precisa. Aqui você está falando da força do suporte, né? Do reconhecimento dos atos. A instrução é que você pode usar uma visualização de um altar, de um Buda, uma coisa assim, tá? Na nossa tradição, não tem o lama lá que vai te perdoar dos teus pecados e te dar sei lá,
rezar não sei o quê, fazer uma prática tal. Não é isso, tá? Tinha uma pessoa lá no começo que falava assim, né, porque eu, como estava traduzindo o Lama, né, estava sempre junto com ele, e aí a pessoa falou assim, nem sei se está presente aí, mas não tem, vou falar quem é. Acho que não. Ele falou assim, poxa, você deve ser assim, muito afortunado, você deve falar todos os seus problemas com o Lama Trinlê, né? Falei, Deus me livre, eu vou falar alguma coisa para ele. Ele vai mandar logo de cara fazer 500 prosternações. Eu já estou mal dando conta daquelas que eu tenho que fazer, ele vai me dar mais uma penitência. Então, assim, o Lama não é aquele que você vai lá confessar para te dar, porque se você chegar lá com um probleminha, você vai sair de lá com 3 para resolver, tenho certeza absoluta disso, né? E estudar e praticar muito. Eu sei que tem gente que está rindo aí, porque é assim mesmo que acontece, né? Mas tem gente que vem assim, como se o Lama fosse assim, aquela pessoa que vai te achar a pessoa bacaninha, bonitinha, que merece proteção e tal. Não é isso, né? Estou vendo gente rindo aí, mas é isso, gente. Vocês sabem que é assim, mas tem muita gente que vai, que acha assim, o Lama, eu vou ser amiguinha dele, entendeu? Que está tudo resolvido. Não é assim que acontece. Entendeu? O Lama vai te dar mais coisas para você fazer. Já estudou? Cadê? Sabe mesmo? Não sabe, não é assim? É assim que vai fazer. Então, quando eu falei esse exemplo aqui, são as pessoas que vão buscar assim não é nem um refúgio, não posso nem usar essa palavra. Hã? Um colo, entendeu? Assim, não é isso, não. Entendeu? Seria muito bom, entendeu? Mas não é assim, né? Ele vai te dar mais. Essa, para mim, foi uma coisa, esse diálogo que eu tive aqui, foi até aqui dentro do templo mesmo, que eu falei, não. Então, assim, jamais, né, o meu Lama, o Lama Trinlê, soube de um problema pessoal meu. Nenhum. Nenhum. Eu atravessei vários. Tá? Então, não tem isso aí não, Pedro, de ir lá e se confessar. Se você, né, reconhece as tuas faltas, você usa a força do suporte, né? Se você acha que não dá conta, tipo, pisei na bola, se acha que não dá conta sozinho, você pode visualizar o Buda e tal. Não precisa ir lá falar com o Lama, não. Entendeu? Mas tem gente que vem para dar uma coisa, a barra da saia da mãe, entendeu? Tem que parar com essa atitude infantil. A gente vai dar mais coisas para vocês fazerem. Entendeu, Pedro? Agora eu quero saber, o menino está estudando Lojong, já vou começar a cobrar mais dele. É assim. Está indo, então, mais coisa vem. Entendeu isso? Que fique bem claro, é o pessoal que quer só se proteger na barra da saia de um guru, de um mestre, tal. Tem gente que bota figurinha, eu sou discípulo desse daí. Já aí Lama Trinlê falava, que tinha gente que falava, porque eu sou discípulo de não sei o quê, do Dalai Lama. Tinha uma pessoa que era discípulo do Dalai Lama. Da Matrinha, falava, mas ele está ótimo, ele está lá em Dharamsala, não sabe nem da tua existência. É muito fácil ter um lama assim, né, que está lá do outro lado do planeta. Não é, né? Mas o lama é aquele que vai assim, fez o quê? Entendeu? É esse que vai te cutucar para que você siga no caminho do despertar. Tá bom? Alguma dúvida outra, gente? Eu vi que tem outras pessoas, Roberta, Clayton. A gente fazer a nossa dedicatória, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.